povo de Deus pudesse, Senhor, ter instruções para a sua vida, pudesse ser um povo que pensa, que observa, Senhor, as coisas que se aplicam na sua vida. Senhor, desperta isso na nossa mente, no nosso coração na noite de hoje. Que tudo que é da carne, todo sentimento humano esteja cativo a Jesus Cristo. Que Ele seja, Senhor, a nossa inspiração e o nosso objetivo único e final nessa noite e para o resto das nossas vidas. No nome dEle nós oramos. Amém. Amém. Gente, antes de entrar nesses versículos aqui, se tu parares para ver o que a gente leu, tem pelo menos aqui de 4 a 5 itens que eles são muito importantes na vida da gente. E ainda se tu for assim, mais aberto, tá? No sentido assim de averiguar melhor, tu vai ver que essas coisas elas não se aplicam somente a ti, a mim, mas isso também é questão muitas vezes relacionadas a sociedades, países, conflitos e outras coisas importantes que afetam o mundo. Por exemplo, nos 2 primeiros versículos, vocês puderam perceber ali que ele faz uma denúncia contra a opressão, contra alguém que tem certo poder na mão, né? E o que faz? Ele subjuga injustamente a outra pessoa, ou alguém subjuga ou uma outra instituição. Me faz lembrar muito é o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Muitas pessoas, né, estão agora se tornando hábeis opinadores sobre o conflito Rússia e Ucrânia, e às vezes as pessoas perguntam assim, mas, ou melhor, falam, né, mas é uma injustiça, como é que um baita país daquele, o maior país do mundo, o que ele tem interesse em conquistar aquele pequeno território ucraniano, que não é tão pequeno assim, mas comparado da Rússia é. Guerra é uma injustiça, é sempre um lado mais favorecido do que o outro. Como é que isso pode? Não pode acontecer. Mas se a gente for parar para pensar, essa realidade de um oprimir o outro, ou de alguém lançar prejuízos a outra pessoa, isso é uma coisa muito mais comum e muito mais habituada do que a gente possa pensar. Isso não é somente uma coisa de um conflito de estados, de países, coisas importantes no mundo. Isso tem essa dimensão? Claro que tem, mas também tem a nossa dimensão própria aqui, nossa dimensão em vida. Talvez vocês possam pensar pelo seguinte, talvez nos últimos 2 dias vocês viram o pai ou a mãe de vocês reclamar do preço da gasolina. Como pode? É um absurdo, a gente trabalha, a gente recebe atrasado, eu pelo menos recebi por muitos anos atrasado, e a gente tem que pagar tanto por um preço de algo que se faz aqui dentro do nosso país. Onde já se viu isso? É uma injustiça? Pois é. O primeiro grande aprendizado que a gente tem que sacar desses textos é isso. É o convívio com esse tipo de realidade. Isso não é uma realidade final, mas isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. É praticamente inescapável tu viver em algum momento, em algum contexto, onde não se aplique uma injustiça ou alguém que supostamente tem um poder maior prejudica outro. Acredito que boa parte de vocês aqui são estudantes, perdão. Provavelmente aconteceu de alguém na escola ser xingado ou receber uma nota baixa por alguma coisa que teria feito ou não teria feito, né? Todo mundo aqui tem alguma coisa no currículo para contar sobre isso. Pois é mais um caso. Provavelmente quando vocês irem para o trabalho, né, o seu trabalho profissional, talvez até mesmo nos estudos acadêmicos essas coisas aconteçam. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, jovens, a noção de injustiça e a ocorrência dela é uma das coisas que nos é comum na vida, certo? Vocês também devem ouvir muito dessa palavra opressor e oprimido. Hoje elas ganharam uma conotação assim mais política, né? Isso é uma outra coisa que a gente pode conversar num outro momento. Deixa eu só colocar um pouquinho para trás aqui. Aí. Mas o enfoque principal é esse, é essa questão de que a nossa vida ela é acobertada e rodeada de injustiças. Tá? E para pensar, há poucos momentos em que vocês provavelmente consigam fazer alguma coisa para superar essas injustiças que ocorrem, certo?
Uma outra coisa, então, que a gente pode ver, veja aqui nos versículos 4, 5 e 6, ele está trocando de assunto, ele está passando por uma outra coisa, que é uma coisa que eu vejo assim muitas vezes ser mencionada na igreja. Aquelas pessoas que trabalham, mas somente para adquirir lucros e riquezas, poderes. E vocês cresceram ouvindo na igreja, como eu cresci, como minha esposa cresceu, ouvindo que isso geralmente se torna um ídolo na vida da pessoa. Por quê? Tu acumula dinheiro, acumula, mas não tem finalidade. Tu trabalha que nem uma pessoa desesperada, condenada, mas tu vais fazer o que com aquele teu acúmulo? Né? E aí aquelas pessoas mais filosóficas dizem o seguinte, né? Ok, beleza, cara, tu trabalhou bastante, conseguiu muitos bens, quando tu partir, o que tu aproveitou disso ou o que tu vai levar disso? Lembram vocês, no passado eu digo alguns meses atrás, bem no início dessa série, se eu não me engano no capítulo 2, onde é comentado que a herança dessas pessoas assim, né, que trabalham compulsivamente, elas também, quando ela morre, se tornam um fardo de disputa por meio daqueles que são seus descendentes. Então, para pensar nisso também. Será que algumas coisas que eu faço, que vocês fazem, será que isso não se torna um ídolo compulsório na nossa vida? Para pensar nisso. Não somente questão de riqueza, né? Alguns aqui provavelmente já devem estar no mercado de trabalho, mas pensa num comportamento sequencial que a gente pode ter, de tanto a gente fazer. Será que isso não se torna um acúmulo, um ídolo para nós? Sabe? Há pessoas que encontram, muitas vezes, sentido na vida fazendo coisas complicadas. Comentário aqui, comentário ali, um mexerico aqui, outro mexerico aqui. Essas coisas, elas estão aí para ser alertadas também, tá? Não somente a questão da riqueza, é claro que aqui ele está falando disso, mas pare para pensar, a riqueza ela tem o tom de quê? De ser algo mais valioso, mais importante que um homem, uma pessoa põe na sua vida, à frente, ok? Vamos depois passar de novo por esses pontos aqui, né? Que é só um enquadramento aqui que a gente está fazendo. Então, olha só, em 6 versículos ele trata de 2 coisas aqui que são fundamentais numa vida individual e também numa vida coletiva. No primeiro, sobre a injustiça. No segundo, o acúmulo de bens ou de riqueza. Ou se tu substituir o acúmulo de bens ou riquezas por outra coisa, cara, vai dar no mesmo. No mesmo. Tá? Talvez a pessoa ela não tenha interesse em acumular riqueza, dinheiro, salário, mas ela quer acumular cargos, acumular títulos, acumular admiradores. Isso também é um erro. Isso inclui um erro também. Tá? Do 7 até o 8 é basicamente um desdobramento desse trabalho desesperado, ou dessa vida desesperada que alguém pode receber. Por quê? Aqui ele está fazendo uma denúncia contra a solidão, ser só. Por outro lado, até eu me lembro que a gente conversou no nosso PG na quarta-feira, né, nós estávamos conversando sobre o que é estar em solidão e o que é estar em solitude. Solitude é uma coisa que todo mundo tem e precisa ter. Deixa eu explicar para vocês o que é. Solitude são momentos em que você reserva, tá, para estar em comunhão com Deus. E isso o próprio Senhor Jesus ensinou. Estar em solitude não é estar em pecado de solidão. Tá? Do outro lado, eu já acabei dizendo que solidão é pecado, mas já vou chegar lá na ideia, no conceito. Solitude é uma coisa. Ou talvez você ter comunhão em um tempo mais específico com seu pai, com a sua esposa, com a sua mãe, com a sua irmã, seu irmão, isso é uma coisa. A solidão, que é o que é denunciado aqui, também é um problema. Na verdade, é o problema. Você se isolar das pessoas, porque você pode achar que as pessoas são
falsas, hipócritas, ou elas não sabem o que eu penso, o que eu vivo, ou eles vêm aqui para falar uma coisa que não faz diferença nenhuma para mim. Então, você se isolar, ou você usar o subterfúgio de que tu não precisa da companhia e do que o outro tem para compartilhar com você, isso também é uma denúncia e um problema que ele faz aqui. Vocês podem ver ali, qual é o subtítulo do capítulo 4? O que está escrito ali? Vocês podem falar, tá? Sei que talvez fique longe aqui, ou quando alguém fala, nem todo mundo escuta. Tribulações da vida, confirma, né? Então, a solidão, o ato de tu te isolar e ao mesmo tempo tu descaracterizar o que as outras pessoas têm para ti, isso é uma tribulação da vida. Isso é uma coisa que deve ser evitada, tá? E vejam que nos próximos versículos aqui ele vai fazer um comparativo bem interessante sobre isso. Geralmente, quando tu tem a comparação entre um idoso e um jovem na Bíblia, geralmente o idoso é o exemplo bom, né? Mas aqui não vai ser. A gente vai também entender o porquê disso, tá? Nos versículos 9, 10 e 11, talvez aqui muitos de vocês já devam ter lido e pensado num casamento, né? Ou já viram isso em casamentos, porque fala ali sobre a parceria, né? Sobre um estar mal e o outro auxiliar, sobre um estar enfermo e o outro socorrer. É bem provável que seja uma referência a isso, né? Se vocês ainda não sabem, né? Mas eu acredito que quase todos entendam isso. Quando tu casa, escolhe um cônjuge, essa é a parceria para o resto da vida. Ela vai se tornar não eterna, né? Mas ela vai durar nesse tempo terreno mais do que qualquer outra parceria que vocês vão ter, do que os filhos, do que os pais, do que os amigos, né? Os pais, porque vocês vão sair de casa. Eu saí há um ano atrás de casa. Os filhos de vocês vão sair de casa. Quando a minha filha chegar no tempo de casar, né? Ela vai sair. Tomara que Jesus venha antes, né? Tomara que também esses outros filhos que a gente tiver, que Cristo possa recolher a igreja antes, né? Mas enfim, né? Eu vou usar esse exemplo do que o exemplo do celibato, né? Que nem tem muitos pastores, muitos irmãos que quando falam das suas filhas, principalmente, né? Eles assim até brincam aqui dizendo, não, tomara que ela prefira o celibato, né? Mas eu não vou fazer isso, né? Eu acho que realmente a vida matrimonial é uma bênção de Deus, tá? E então isso é interessante também. Isso é importante a gente compreender. Talvez ninguém aqui vá casar esse ano, no ano que vem, mas a gente precisa entender essas coisas. Isso é importante, tá? E ali tem um versículo chave, que ele é o 12, olha ali comigo então, leia comigo, melhor dizendo. Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. É uma afirmação lógica ali, né? Quando algum problema vier sobre uma família, sobre um casal, alguma adversidade, é muito mais interessante tu estar com a pessoa com quem Deus te deu para viver o resto da tua vida, do que tu estar sozinho, tá? E ali termina com talvez um chavão dos convites de casamento, né? O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É muito provável que Salomão aqui esteja falando da aliança dessas pessoas e também junto a bênção de Deus com essas pessoas, tá? Então, olha só o que tu tens aqui. Tu tem a questão da justiça e da injustiça, tu tens ali a questão de um trabalho desesperador, sem fruto, na verdade não é sem fruto, é sem objetivo algum. Depois, tu tens ali a denúncia contra a solidão, como remédio à solidão, o convívio com as pessoas, tá? Isso é muito interessante. Não pense aqui que o convívio das pessoas seja só para maridos e mulheres. Não, o que vocês têm, o que eu tenho com os meus outros irmãos, com os meus outros amigos e amigas na igreja aqui, também é assim. Talvez haja algum momento em que o convívio, a amizade, não digo amizade,
mas uma proximidade que a gente possa ter, seja com alguém que não seja cristão, talvez algumas orientações profissionais que a gente vai ter, sejam com pessoas que não foram ainda chamadas por Cristo. Ou na universidade, que daqui a pouco alguns vão ir, vai perguntar para alguém, como é que eu faço um trabalho de TCC? Como é que eu faço uma pesquisa? Ou como é que eu faço o curso? Que curso eu vou fazer? Tu precisa ter relações para poder suportar essas barreiras aí, ou essas dúvidas, né? Pega por exemplo, eu vou mudar o exemplo, geralmente eu faria diferente. Eu vejo que nos últimos anos alguns jovens falar que eles entendem melhor um conteúdo quando algum coleguinha explica, ao invés do professor, né? Que às vezes o professor ele faz um rodeio lá e aí o aluno não acaba entendendo o que ele diz em aula. Daí tu vai lá e fala com alguém que entendeu a matéria, né? Que é da mesma idade que tu, tem a mesma linguagem, né? Tem as mesmas gingas lá de vocês, né? E aí entende. É a mesma coisa. Tu precisa ter contatos, relações, superar esses momentos de solidão, essas coisas assim. Tá bem? E a finalização, pessoal, do 13, 14, 15 e 16. Veja ali comigo o versículo 13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, o que já não se deixa de molestar. Aqui do 13 ao 16, o que o autor está fazendo? Ele está trazendo para nós um louvor à sabedoria. E a sabedoria, ela não escolhe e não faz seleção de pessoas. Essa pessoa é mais sábia porque é mais velha, porque ela tem mais dinheiro, tem um curso universitário, tem um carro, tem mais amigos. Não, o cara tem mais amigos é porque ele é mais sábio. Não, não é isso. Tá? Ele está fazendo aqui um louvor à sabedoria. Por quê? Entende-se que a sabedoria, quando tu usa ela em vida, ela certamente vai ser o remédio para todos os outros blocos de problemas que a gente viu ali. Inclusive, para tu ser rodeado, estar com pessoas que te ajudem a encarar a vida. Tá? Bem, passado isso, vou procurar agora fazer uma espécie de análise, encaminhamento, né? Respeitar o tempo. Já percebi que às vezes eu acabo me cedendo um pouco, então vou procurar, né, também respeitar esse tempo aí que a gente tem. Rapidamente então, olha só o que o versículo 1 diz, né? Ele fala no 1 e no 2, na verdade o 1, depois a gente passa pelos blocos ali que a gente viu. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas do que foram oprimidos, sem que ninguém as consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Gostaria de convidar você a abrir um outro texto para a gente ter uma luz sobre isso, né? Uma comparação. Vá comigo a Salmos, uns 2 livros antes, né? Considerando o próprio Eclesiastes. Vá comigo a Salmos capítulo 12, versículo 5. Vamos ver ali o que a gente tem sobre essa conclusão, né, de que há pessoas, há órgãos, há estados, há setores do governo que eles tiram vantagem de outras pessoas, tá? Então, Salmo 12, 5, né? Olha ali o que diz o título, né? Auxílio contra a falsidade. Então, pare para pensar nisso. A falsidade, o engano, a trapaça, aquela sem vergonhicezinha, né, que uma pessoa tenta armar contra o outro, isso está ligado também a oprimir alguém, ou a oprimir a outro. Diz ali, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Então a gente pode também ter uma outra segurança aqui, que até mesmo para nós também, se nós estamos passando por perrengues, por dificuldades, por adversidades, não se esqueça de que Deus em algum momento Ele vai vingar isso, ou vai dar conta disso.
ainda que seja no último dia, quando ele retornar a esse mundo. Deus não se esquece de nós, e não se esquecerá também, se for o caso. Mas veja bem, se nós somos o outro lado, se nós é que armamos contra os outros, se nós queremos prejudicar alguém, se eu quero dar uma trapaça lá na minha escola, num outro professor, ou quando eu era estudante, em alguém que tinha um projeto melhor, ou se eu quero dar uma trapaça com alguém que eu não gosto da igreja, ou se eu acho que aquele lá é falso, aquele lá é sem vergonha, aquele lá não dá dízimo, cuidado. As pessoas que tramam mal, que tramam armadilhas, ciladas, pelo texto aqui, o Senhor também se levanta contra elas. Que Deus possa limpar o nosso coração, se há desejos assim, se há perspectivas de vida assim, que possamos cuidar disso, que a gente não possa cair nesse engodo e nesse erro. Eu consegui, peguei aquele sacana, peguei aquela pessoa, mas isso é uma satisfação muito imediata, não é o fim. Então temos cuidado com isso, coloquemos diante de Deus, como diz o texto muito lido às vezes aqui na ceia, né, que o homem examine-se a si mesmo, que a gente possa ter esse exame diante de Deus, e tenha uma consciência pura diante do Senhor. Sons da noite, né? Muito bem. Então, fique com esse ensino, com essa advertência, né? Não estou querendo dizer que todos aqui somos assim, mas se por acaso um dia nós nos pegarmos assim, que possamos cuidar. Há uma outra passagem que diz, né, quem está de pé, cuide para que não caia. Às vezes quando a gente vai dar uma rasteira em alguém, muitas vezes a gente está dando uma rasteira em si mesmo, quando não sempre é isso também. Tá? Vamos voltar aqui, deixa eu voltar lá para Eclesiastes para acompanhar com vocês essas aplicações e comentários semifinais, podemos assim dizer. Aqui, versículos 2 a 3, ali tu tens talvez um comentário muito pesado dele. Ele está querendo dizer que a pessoa que não nasceu, ou a pessoa que já morreu, ela está numa situação melhor do que quem está vivo aqui. Para vocês parece uma coisa justa e lógica isso? Será que é? Será que alguém que já morreu, alguém que não nasceu ainda, é mais feliz do que aquele que vive nesse mundo? Pode ser, dependendo do teu filtro, mas ali não é exatamente essa a proposta. O que ele está querendo dizer ali é que realmente a nossa vida é repleta de adversidades, tá? Porque no final das contas, quem já morreu viveu a vida que ele diz ali que é ruim, e quem vai nascer uma hora vai viver, a não ser que, né, infelizmente, alguma ocasião, né, faça com que aquele bebê, aquela criança morra cedo, o que já é uma tragédia da vida, né, já é um problema da vida que ele fala ali. Mas o que então a gente tem aqui que entender? Que é inescapável a dificuldade da vida, as injustiças, os problemas e as opressões, é inescapável. Leia comigo Jó 3, de 17 a 22. O que Jó, talvez um dos homens mais oprimidos pela vida, né, tem a dizer sobre isso, ou melhor dizendo, né, o livro de Jó tem a dizer sobre isso. O homem que perdeu filhos, perdeu propriedades, né, porque ali diz que foi uma tempestade que arrasou o seu local de habitação, perdeu gado, que era sinal de riqueza, perdeu empregados, só não perdeu a esposa. Né? Jó 3, de 17 a 22. O que diz ali? Ali os maus param de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não se ouve a voz do capataz. Ali está o pequeno como o grande, e o servo fica livre do seu senhor, porque se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte, e ela não vem,
que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e se exaltariam caso achassem a sepultura. Uma linguagem pesada aqui, tá? Mas pare para pensar que isso foi dito no momento de extrema agonia da vida de Jó, tá? Ou seja, pouco tempo depois dele ter tido todas as suas perdas, tá? O texto está querendo dizer que a gente tem que procurar morrer, tem que se matar, se suicidar? Não, por favor, não é isso. Isso é só uma demonstração de desespero de uma pessoa que não encontrou naquele momento imediato em Deus a resposta e o entendimento para os problemas da vida. O que a gente tem que entender aqui? Querido, a vida tem problema. Muitos. Tá? Mas agora eu não vejo. Agora se eu faço alguma coisa errada, meu pai e minha mãe me xingam, era isso, resolveu? Pode ser, mas a vida não é sempre adolescência, e nem sempre juventude, e nem sempre debaixo dos cuidados do seu pai e da sua mãe. Ok? Versículo 4, a aplicação do versículo 4, vamos voltar lá para Eclesiastes. Opa, peraí. Às vezes aqui, por ser mais curto, acaba indo direto para os profetas ali. Entra então do 4, do 5 e do 6, a questão que a gente vê do trabalho, ou de uma regra de comportamento, numa vida despreparada, exagerada em algum ponto. Versículo 4, basicamente nós podemos entender que o combustível de uma satisfação terrena contém como força a inveja e a cilada contra o próximo. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Não precisa eu estar sempre procurando armar ou querer encerrar alguém em alguma cilada. Mas você, por acaso, já se parou para pensar que quando acontece alguma coisa ruim com alguém, ou alguma coisa fora do comum com uma pessoa, alguma vez na tua vida tu já teve aquela sensação de bem feito, ou de mereceu, ou se eu não conseguir era para esse cara não conseguir também. Não, peraí. Deixa eu ver a lista do vestibular. Não passei. Mas aí tu vai lá procurar o nome daquele carinha que estudava contigo, que competia na escola para ver que é a melhor nota. Que pena, ele passou. Isso também é uma coisa que a gente precisa se precaver. Tá? Gente, é da vida cristã que nós nos alegremos com o outro. Nós não somos competidores entre si. Se eu não conseguir, mas alguém conseguiu alguma coisa, que bom, Deus foi bondoso com ele. Assim como Deus também foi bondoso comigo. Para alguma lição, algum direcionamento, Deus quer me dar com isso. Tá? Eu confesso para vocês, eu já fiz isso também, né? Puxa vida, não passei na prova lá do mestrado. Mas deixa eu ver se o meu colega lá da faculdade passou também. Tá? Não passou, tá? Então segue. Brincadeira, né? Mas isso também. Então para pensar, a inveja é uma coisa muito forte, muito séria. Queridos, que a inveja não seja algo que possa amargar e nos pegar de surpresa também. Tá? Tive uma desavença com alguém, briguei com alguém, discuti com alguém. Tá errado. Me acertei com aquela pessoa diante de Deus, diante dela. Beleza, segue a vida. Não fica procurando invejar a vida dela ou desejar o mal para ela. Não é da parte de Deus isso. Isso é da vida, isso é comum. Tá? Entre outros exemplos que a gente pode ter aí. Versículos 5 e 6, diz ali, são bem rapidinhos, né? O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. E depois diz o seguinte: é melhor um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Isso daqui eu não tinha comentado, mas para pensar. Se tem aquele cidadão, aquela cidadã que só quer trabalhar, só quer acumular riquezas, só quer acumular bens, ele está fazendo uma denúncia ao contrário aqui. Está fazendo uma denúncia contra aquelas pessoas que são
acometidas por uma doença que muitos chamam atualmente preguicite, pessoas preguiçosas, gente que não gosta de colocar a mão na massa, tá? E para nós, tudo certo ali, né? Beleza. Para nós, jovens, até para mim ainda, é interessante se policiar quanto a isso. Muita gente pega no pé de vocês, pegava no meu pé, né, na adolescência / juventude, que, cara, tu só tem uma obrigação, estudar, né? Tem que passar de ano, não pode rodar. Ah, meu, como assim tu tirou nota baixa em geografia, cara? Tu só não tem que pegar o livro e ler, tu só não tem que prestar atenção no teu professor? Ou se tu trabalha, cara, como é que tu conseguiu perder o teu emprego? Que burrada tu fez para isso acontecer? Para um jovem, esses 2 versículos são muito importantes. Tá? A preguicite, a preguiça, é uma coisa que a gente tem que evitar também. E isso vocês podem ver, e aí não tem idade, para a nossa vida espiritual também. Se tu conversa com pessoas na igreja, vocês vão encontrar que as pessoas dão dezenas de desculpas sobre o porquê que elas não têm a sua vida espiritual com uma constância. Ah, estou com sono, estou jogando, fico mexendo no telefonezinho, no celularzinho, né, como meu sogro gosta de falar. Tá? Isso é uma coisa que depois eu vou tocar nesse ponto também. Infelizmente vai ser necessário. Mas outras coisas também. Nunca use desculpas esfarrapadas para a sua vida espiritual. Tá? Não é justo diante dos seus líderes, muito menos diante de Deus também. Ok? Querido, querida, do 7 ao 8, o que ele fala ali? Sobre aquelas pessoas que não têm objetivo na vida, acumulam riqueza, amam coisas a mais do que o próprio Deus. Vá comigo para você entender uma aplicação bem imediata dos versículos 7 e 8. Vamos ao Novo Testamento ler 2 passagens. Lucas 12, do 17 ao 21. E depois 1 Timóteo 6, 12. Mas vamos a Lucas primeiro, porque ela é bem imediata e bem presente para essa dupla de versículos ali. E logo já vou estar encaminhando o encerramento com vocês e afins. Lucas 12, do 17 ao 21. Muito interessante essa passagem aqui. Parábola do rico tolo, ou melhor, perdão, das preocupações, né? Não, do rico tolo, tá certo, eu que passei os olhos equivocadamente aqui na minha Bíblia. Olha lá o que diz no versículo 17, falando sobre o rico tolo, ele pensando consigo mesmo. Então ele começou a pensar: que farei? Pois eu não tenho de onde armazenar a minha colheita, ou seja, não tenho onde armazenar as minhas riquezas, não tenho como fazer mais aquilo que eu compulsivamente faço como meta final da minha vida. Como é que eu vou fazer agora? Versículo 18, até que ele disse: já sei, vou destruir os meus celeiros, construirei outros maiores e armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas Deus lhe dirá: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem a será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. No final das contas, não é somente uma questão de lucro material, mas é uma questão também do que a gente vive, para quem a gente vive, qual motivo, qual interesse. Eu vivo para viver no conforto? Eu faço de tudo para viver no conforto? Eu faço coisas erradas para viver no conforto? O que eu quero? Quero ser bem falado, mal falado? Quero fazer
fofoca, quero prejudicar as pessoas, quero estar sobre os meus inimigos, quero prejudicar com quem eu tive uma rusga no passado, quero ser super mestre em geografia, super doutor, 50º dan de karatê, né? Puxando para o lado também, né? Para não ficar muito assim, só de um. Gente, as outras partes ali não diferem muito, são coisas que nós já comentamos. Veja bem, rapidamente, para não deixar passar, e para a gente encaminhar aqui no final, versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10 ele fala sobre a bênção da cooperação, de você estar cercado de pessoas boas, de cristãos, dos seus pais, seus irmãos, seus amigos. A cooperação e a parceria, elas tornam-se dons e provisão de Deus para a nossa vida. Há momentos que nós vamos precisar disso. Nem sempre tu vai conseguir vencer dificuldades da vida sozinho. Possivelmente nem vai, né? Pensa num campo espiritual. Se não fosse Deus, moça, provavelmente por coisa pouca aí, por birrinha aí, tu já teria tomado uma boa rasteira e teria se desencaminhado na vida, né? Então, seja grato a Deus pelos seus pais, pelo professor que fala muito aqui na frente, pelo professor que cobra a leitura de vocês, por um pastor que chama a atenção de vocês quando é necessário, pelos seus pais, tá? Que por vezes põe horário, põe limite, põe aquilo, não é de graça, tá? E não é só para incomodar vocês também. Versículos 11 e 12, onde ali é comentado, vamos voltar de novo aqui, aí, né? Ainda sobre a parceria, aqui é provavelmente, tá falando sobre o casamento. Vocês não são casados ainda, mas procure entender a importância do casamento, do cônjuge, da parceria. Aprenda desde agora, pela vida cristã e pela Sagrada Escritura, que não vai ser um mar de rosas. Vai ser uma vida comum, como quase todos os casais cristãos têm. Vai ser bênção? Totalmente. O homem será o sacerdote do lar, a mulher vai procurar ser a esposa idônea, ajudadora. Amém, vai ser, mas vai ter pedras no caminho. Tá? E amar a pessoa com quem você casou, né? Saber dessa real consciência, isso é muito importante também. Penúltima observação, pessoal, 13 e 14, procure sobre a sabedoria, procure ser sábio, procure descansar em Cristo, procure aplicar a fé e os ensinos que você tem recebido na igreja, nos cultos, nos ensinamentos, procure descansar em Cristo, ok? Nós muitas vezes já comentamos que a sabedoria, ela se adquire através do Evangelho de Cristo, do Evangelho da cruz. Você o tem, viva ele, busque ele, busque reavivá-lo, busque torná-lo vivo com a sua comunhão na igreja, com seus pais, com seus irmãos, conosco, né? Por mais que a gente sejam pessoas bem pequenas, né? Mas Deus nos colocou aqui para ajudar vocês, certo? Gente, esse momento aqui foi mais um momento de prática de vida, né? De coisas que acontecem aqui na nossa vida. Muito mais voltado para os jovens, mas também serve para nós, serve para os outros professores que aqui estão, para todas as pessoas que aqui estão, tá? Como a gente falou sobre, né, postura e momentos de vida aqui, antes de finalizar, da gente aplicar a oração e também abrir um espaço, eu vou pedir para, com todo carinho, tá, com toda a demonstração, você procure mexer menos no telefone, tá bem? Eu sei que é importante, eu sei que tem alguma outra coisa ali. Eu acho que quem deveria mexer no telefone é só quem tem a Bíblia de forma digital, tá? Eu sei que é legal, tem joguinho, tem aplicativozinho, né? Às vezes o cara ali que está na frente falou um negócio da Bíblia, deixa eu procurar. Beleza, procurou, achou, te lembrou de um versículo, guarda o telefone depois, tá?
Nós falamos aqui sobre algumas posturas, né, que são problemáticas e tem alguma coisa e são barreiras da vida. Cuide para que certos vícios ou certos comportamentos pequenos como esses não te prejudiquem, tá bem? Você está diante de Deus, você está diante da palavra de Deus, tá? Ok? Então, esse é um aviso extra catecismo que eu queria pedir para vocês, tá? Em havendo insistência, nós vamos retornar com isso, tá bem? Segundo o professor Gabriel, já fez algumas vezes a instrução de ler, tá? De ler, eu faço que você cuide isso, tá bom? Ah, não gosto de ler. Infelizmente, a leitura foi a forma que Deus escolheu de deixar a palavra dele, tá? Nós não vivemos mais no ministério dos apóstolos, tá? Dos profetas, eles já tiveram o seu tempo, Cristo já teve o seu ministério terreno, nós vivemos sobre o ministério do Espírito Santo e ele trabalha só com o que está no livro, tá? Não tem outro jeito, tá bem? Oremos então, para que Deus possa nos dar uma vida, né, constante, procurando sempre honrá-lo, ainda que com problemas e dificuldades que se acercam sobre nós, certo? Depois da oração, passar momento final ali, depois a gente vê isso. Oremos. Senhor, graças eu te dou, porque nós podemos ouvir da Tua Palavra, nós podemos ler a Tua Palavra, Senhor, e podemos ver que ela por si só nos explica, Senhor, sobre a dificuldade, sobre a adversidade que há nessa vida, Senhor, sobre problemas que pegam a nós em situações comuns do dia, até problemas, Senhor, que possam envolver nações e grandes países. Senhor, o mundo está em queda, o mundo está sob a influência do pecado, e o remédio para isso, Senhor, é crer e descansar em Cristo Jesus, no Evangelho do Filho de Deus, que cuida de nós, que está conosco e dirige a nossa vida. Senhor, que Tu possa dar compreensão para esses meus irmãos que aqui estão, para mim, Senhor, junto com eles, de que temos que olhar para Ti, Senhor, que Tu és a nossa vida, que procurar Te honrar, Senhor, procurar estar sob a orientação das Tuas palavras, é lidar e superar as adversidades dessa vida. Que Tu nos dê sabedoria, Senhor. A palavra de Deus aqui diz que a sabedoria de um jovem desprovido de bens, ela é muito mais valiosa do que um rei rico, mas que é tolo e não está aberto ao aprendizado, Senhor, que a sabedoria dá. E só Tu pode a conceder, Senhor. A palavra de Deus diz também que nós devemos pedir em oração sabedoria a Ti, Senhor. Nós também aqui como igreja pedimos isso. Nos dá sabedoria, nos dá a instrução de Cristo, a instrução do Espírito Santo, lendo o texto sagrado, entendendo, colocando em oração diante de Ti, Senhor. Que Tu nos dê, Senhor, uma noite de sábado abençoada na Tua presença, que Tu nos dê amanhã, Senhor, aqui na congregação dos outros jovens, um culto abençoado, uma ceia abençoada, Senhor. E Te pedimos que durante a semana, Senhor, durante essa semana e as próximas, Tu nos faça, Senhor, Tu nos constranja em ler a Sagrada Escritura, estar em oração diante de Ti, Senhor. Se somos cristãos, se somos chamados Teus filhos, Tu não nos colocou um espírito de covardia, mas sim um espírito de poder e também de moderação. Minha oração, Senhor, junto com os meus irmãos, diante de Ti, no nome de Jesus. Amém.